Oi pessoal, hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre temas e também para divulgar o meu curso de escrita criativa que vai começar agora no dia 7 de julho. Então eu resolvi falar um pouco sobre temas e dar uma parte de uma das aulas que vai acontecer no curso. Então quando a gente está produzindo uma obra, a gente tem a questão de escolher o tema, sobre o que é essa obra que a gente está escolhendo. E temas são universais. Temas são amor, morte, medo da morte, medo em geral, legado, solidão, amadurecimento e tantas outras coisas que são pertinentes a todos nós como seres humanos. Mas o tema, ele é uma palavra que cresce depois para uma frase, uma pergunta, como a gente vai ver daqui a pouco. E para fazer uma diferenciação clara, o autor do livro Story, Robert McKee, ele prefere definir essas palavras base como ideias governantes, uma vez que o tema ele acaba se tornando uma pergunta, como eu falei, para ser respondida pela história. E a ideia governante ela tem que ser universal, para que qualquer pessoa possa se conectar com a sua história. E, bom, isso é uma coisa que a gente precisa aprender. A gente não paga para assistir uma obra exatamente pelos efeitos especiais ou pelo ator. A gente paga pela emoção, pela conexão que a obra traz com a gente. E isso é feito através de uma ideia governante que é mundial. E essa conexão começa a ser feita através do tema. Então, por isso ele é tão importante. Mas colocando assim de uma forma simplista, o tema ele pode ser visto como muito resumido. Quantas histórias você pode contar dizendo minha história é sobre legado? Muitas, infinitas. Então é aí que entra a roupagem que você vai dar para o seu tema e como você vai construir essa pergunta ao redor dessa ideia governante. Você pode dizer algo assim: meu personagem acredita que é responsável por um mal terrível e foge do seu reino. E essa é a história de Hamlet ou é a história do Rei Leão. Depende se o seu personagem é um príncipe dinamarquês ou um leão. Mas em ambas as histórias é sobre o legado que a gente vai estar falando. É claro que você também vai estar falando na sua história de amizade, de amor, de medos, mas você vai ter uma ideia governante e vai ter o tema, uma pergunta que vai ser central à sua história. E uma forma importante de esclarecer isso para o seu público, de colocar isso de uma forma evidente, é colocar o seu tema na boca do seu personagem, a pergunta em questão sobre qual é a dúvida, a grande questão da sua história, colocar ela na boca dos seus personagens. E é legal que isso aconteça logo no início da história. O Robert McKee, mais uma vez, ele diz: a ideia governante pode ser expressa como uma única sentença, como e por que a vida passa por mudanças de condição de uma existência no início para outra no final. E a gente vai ver isso agora nesse filme aqui, ó. Tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Nossa! O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui e vai se levantar com o seu como um novo rei. Tudo isso será meu? Tudo isso. Tudo isso que o sol toca. Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais, desde a formiguinha até o maior dos antílopes. Mas nós não comemos antílopes. Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida. Outra história sobre alguém que acredita ter causado um grande mal e foge do seu reino é essa aqui. E nesse filme o tema também é plantado no início da história. Na verdade, ele é preferivelmente falado pelos personagens.
Como eu falei, assim o público fica ciente sobre o que a obra está debatendo. No caso do Gladiador, o que nós fazemos na vida ecoa na eternidade. Mas uma coisa importante para se pensar e dúvida para se gerar é: o meu personagem ele vai ser capaz de carregar essa pergunta? Ele vai ser capaz de lidar com o legado dele? Cada personagem da sua história vai ser uma resposta para essa pergunta. Como vocês podem imaginar, o vilão ele vai ser o não. Ele vai ser imutável e vai ser obcecado com o legado. E o personagem vai ser o sim. Não, na verdade, ele vai ser o talvez, porque ele vai ter dúvidas se ele é capaz de lidar com aquilo ou não. E isso é o arco da história que vai ser contada, para que no final ele aprenda como ser um melhor rei, aprenda como devolver a República a Roma e não apenas se vingar. Ele vai ter melhorado, então ele vai sair do talvez para o sim. Os cariocômodos são os adversários das histórias que a gente está comentando aqui, e eles acreditam que é o seu direito e o seu legado governar e se sentar no trono. E quando isso acontece, eles se provam completamente incapazes de governar. Na história do Rei Leão, o Timão e o Pumba eles são a antítese do legado. Eles não querem governar, eles são contra o destino pré-definido, eles são os personagens que dizem carpe diem, aproveite o seu dia e esqueça suas obrigações. Na verdade, eles dizem Hakuna Matata, os seus problemas você deve esquecer. Você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Hakuna Matata? Já o personagem Rafiki no filme Rei Leão é o guardião do legado, aquele que por gerações e gerações conhece a verdade oculta e passa isso para o personagem. Todos esses personagens se posicionam sobre a frase principal do Rei Leão, que é o ciclo da vida. E o ciclo da vida é resumida como uma ideia governante na forma de um legado dessa história. Assim como em Gladiador, os personagens se preocupam com o que fazem na vida que irá ecoar pela eternidade. O imperador Marcos Aurelius pergunta como é que ele será lembrado. Como um tirano, como um filósofo, etc. A ideia governante e o tema eles não são criados para limitar a sua obra, mas para ser uma lanterna, uma bússola enquanto você está trabalhando, enquanto você está escrevendo. Eles são o seu guia para que você não se perca da conexão que você quer ter com o público. Então não se sinta limitado por eles de forma alguma. Eles não são lições de moral, eles não querem passar uma lição pro espectador. Mas vamos ficar com essa frase aqui do filósofo Kenneth Burke, que diz: histórias são equipamentos para a vida. A gente vai aprender alguma coisa com essa história que está sendo contada para a gente. E isso vai ser feito através da nossa interpretação de texto, da nossa interpretação de obra, na verdade. Mas não é uma lição de moral que você, como autor, deve estar disposto a dar. Então, pessoal, se você gostou, escolha um tema, vai escrever, põe a sua obra no mundo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de se inscrever no curso e de mandar esse vídeo para o máximo de amigos que você quiser. Um abraço.